Olá, tudo bem? Meu nome é Carol Drummond, sou diretora executiva da Mary Kay Futura Nacional, se assim Deus permitir. E eu tô aqui para contar um pouco da minha história. Estou fazendo 10 anos de Mary Kay esse ano, então, assim, é uma longa história. Se Deus quiser, eu vou lembrar de tudo aí que eu preciso contar e compartilhar com vocês. E esse vídeo vão ter vários pontos onde eu vou estar contando um pouco dessa trajetória. É muito mais, né, do que uma mudança na área profissional. Mary Kay me trouxe mudança de vida. Com certeza eu não me arrependo de estar nessa empresa, né, há mais de 10 anos, uma empresa sólida que está há mais de 60 anos aí no mercado, que já está em praticamente todos os países. E é uma empresa que eu confio e ao longo aí desse vídeo vocês vão entender por quê. Então, gente, eu vim de uma família muito humilde. A gente morava em comunidade, eu morava num beco, né? Não entrava nem carro na minha rua. E só que eu tinha um sonho muito grande de mudar de vida. Graças a Deus, eu tive amizades em que eu pude realmente me inspirar a crescer, né? Eu convivia com pessoas com boa condição financeira e aquilo alimentava realmente o meu desejo de crescer, de estar num lugar melhor, de poder proporcionar o melhor para minha família. Então, desde sempre, meu pai sempre me incentivou a estudar para concurso. E assim eu fiz, né? Mas antes de passar em concurso público, eu trabalhei em vários locais, né, no comércio. Então eu trabalhei em feirinha de roupa, floricultura, locadora, e muitos desses lugares eu conciliei com estudo, né, de cursinho preparatório. Não foi nada fácil, muitas vezes assim, eu passava o dia inteiro no cursinho e final de semana trabalhando, e às vezes não tinha nem condição de fazer um lanche. Passava o dia inteiro ali, às vezes alguns amigos do cursinho sensibilizados pagavam lanche para mim. Então, assim, realmente a minha história foi bem difícil, gente, mas hoje serve para inspirar muitas pessoas que desejam aí mudar de vida. Eu consegui, né, passar no concurso, se eu não me engano, foi na minha terceira tentativa e eu já estava formada na área de administração, no curso técnico, e fui fazer o EAGS, que é a formação para sargentos, que dura 6 meses. Que a gente vai mais para aprender o militarismo, porque a área de administração a gente já vai formada nessa área. E eu estava super animada, super motivada a seguir a carreira e estava feliz por estar realizando o sonho dos meus pais, mas algo dentro de mim sempre falou mais alto sobre a questão de ter o próprio negócio, de empreender, de ser da área da beleza, porque eu tinha gente da família que trabalhava em salão de beleza, então eu sempre amava ver as pessoas saindo do salão sorridentes, transformadas. Então, esse tipo de energia, de sensação que eu queria ter ao fazer o meu trabalho. Então, assim, eu sempre fui muito competente no meu trabalho. Às vezes eu acumulava muitas funções que nem eram minhas, por eu ser realmente boa no que eu fazia. Sempre fui muito proativa, sempre aprendi tudo muito rápido. Só que, infelizmente, eu não via essa minha dedicação sendo valorizada como eu gostaria. E, infelizmente, né, no concurso público você não tem muito isso do reconhecimento. Você passa ali naquele concurso para receber aquele salário X, geralmente demora alguns anos para você ser promovida e você não está fazendo nada além da sua obrigação. Você está ali, às vezes tira hora extra, às vezes trabalha feriado, final de semana e não recebe mais por isso. Essa é a realidade do concurso público. Tem estabilidade? Tem alguns benefícios? Tem, mas ainda assim ficava uma lacuna, assim, vazia no meu coração sobre o que eu gostaria de fazer para sempre. Então eu decidi fazer faculdade de Direito para tentar fazer um concurso melhor, para poder crescer em outra área. E assim eu fiz, né? Sempre buscando crescer e me aprimorar. Só que em contrapartida, nessa época, eu acumulei uma dívida com uma obra de casa, que eu consegui uma casa na Vila Militar na época, mas estava muito quebrada, muito destruída, detonada, mas para não pagar aluguel eu acabei indo para essa casa e resolvi fazer uma reforma. Mas vocês sabem, quando a pessoa vai fazer obra, né, acaba demorando muito mais do que o previsto e trazendo muito mais gastos, né? Então eu ficava pensando o que eu poderia fazer para ter uma renda extra e me ajudar a pagar essa dívida o mais rápido possível. Então eu comecei a fazer sobrancelha no horário do almoço no quartel para poder compensar, mas assim, quase não estava ganhando dinheiro com isso. Cobrava R$ 8 por sobrancelha e às vezes passava o almoço todo fazendo a sobrancelha das minhas amigas, porque eu sempre fui muito, né, caprichosa e também muito exigente comigo mesma, então eu queria oferecer o melhor. E fiquei nessa, empurrando com a barriga, até uma amiga minha do quartel, que eu conheci em Belo Horizonte, porque o primeiro quartel que eu trabalhei foi lá em Minas.
Depois eu fui transferida para o Rio de Janeiro e ela me falou que estava trabalhando com a Mary Kay nas horas vagas e estava ganhando dinheiro, estava crescendo. Só que eu não tinha muito entendimento do que era Mary Kay, eu sabia que era uma marca de cosméticos, porque já tinha ido uma moça no meu trabalho levar uma caixa lá cheia de produtos maravilhosos e eu vi as meninas comprando e eu achei interessante. Só que eu não tinha dinheiro para investir, já estava endividada, tinha muitas obrigações, né? Casa, faculdade, o próprio trabalho. E eu nem maquiagem usava, né? Que dirá vender produtos de beleza. Mas ela acreditava muito em mim, ela foi bem insistente, então sempre ela estava voltando, até que eu resolvi aceitar o convite de receber ela na minha casa para ela me apresentar a Mary Kay. E quando ela chegou na minha casa, eu já senti uma diferença tremenda, porque ela estava bem maquiada, bem vestida, e a gente já estava acostumado a só se ver sem maquiagem, só se ver de farda, então já causa um grande impacto. E o que mais me chamou a atenção é que ela estava super feliz, super animada, e infelizmente eu não me sentia assim no quartel. Literalmente eu estava buscando assim algo que me trouxesse felicidade, que fosse realmente uma válvula de escape, porque acabava que o trabalho no quartel era muito estressante. E ela me explicou que ela já estava crescendo na carreira, que ela já era uma futura diretora e que era simples vender os produtos, bastava demonstrar e que eu ia me dar super bem. Só que eu não sabia como começar, porque eu não tinha cartão nem dinheiro para investir. E aí ela me perguntou se tinha alguém que pudesse me apoiar, e eu consegui uma pessoa e fiz o meu primeiro pedido junto com o cadastro. Ao mesmo tempo que eu fiquei muito animada, eu fiquei assim, muito ansiosa, preocupada, porque eu estava começando com um cartão de outra pessoa que tinha confiado em mim e não estava muito acostumada com essa vibe de se cuidar e ensinar os outros a se cuidar. Mas eu fiquei muito surpresa, né, quando a minha caixa chegou, já experimentei os produtos, já me apaixonei e entendi que se eu demonstrasse esses produtos em outras pessoas, elas poderiam se apaixonar, assim como eu também tinha me apaixonado. E foi assim que eu comecei a desenvolver o meu trabalho da Mary Kay, sem tempo nenhum, sem dinheiro para investir, sem saber me cuidar. Então, o que eu fazia? No meu horário de almoço, que eu usava para fazer sobrancelha, eu comecei a substituir pelas demonstrações de cuidados com a pele. Então, eu fazia a demonstração da linha que hoje nós chamamos de Time Wise 3D, kit avançado, e junto com o kit microdermo, e cada horário de almoço que eu tinha, eu usava para fazer essas demonstrações. E eu comecei a vender 100, 200, 300, 400 e eu fiquei maravilhada, porque ao invés de ganhar R$ 8, né, por sobrancelha, eu comecei a ter 100, 200, 300 reais de lucro numa demonstração. E assim começou, né, o meu negócio Mary Kay, fazendo as demonstrações, recebendo o lucro e pagando as minhas dívidas. Mas, como nem tudo são flores, eu também enfrentei alguns desafios nessa jornada. O primeiro desafio foi realmente essa decisão de me tornar exclusiva Mary Kay, porque muitas pessoas que eu cheguei a conversar para pedir conselho falavam: você tá louca, né? Você não vai largar sua estabilidade para ser exclusiva Mary Kay, né? Que é isso, né? Seus pais se dedicaram, fizeram tudo por você para você chegar e abandonar teu concurso. Então, assim, o primeiro desafio foram as críticas que eu recebi, mas eu acredito o seguinte, que você que tem que ser a pessoa que tem que ter essa consciência, se você está disposta a trabalhar pelo teu sonho, se você realmente já entendeu que a tua disciplina vai ser muito importante, a tua dedicação vai ser muito importante, que você não tem preguiça de trabalhar, tá? Então, eram pontos que eu tinha que analisar. Eu estava super segura sobre isso, porque como eu falei no início do vídeo, eu sempre fui muito proativa, sempre muito dedicada. Então, se eu fosse fazer para mim, com certeza seria o melhor, tá? Porque eu sou uma chefe exigente comigo mesma, né? Então, mas eu não sou uma chefe, eu sou uma líder de mulheres poderosas e homens também, porque homens também podem fazer Mary Kay. Tá? Chegou um momento que eu pensei, eu tenho que parar de ficar pedindo a opinião dos outros e pensar que eu tenho que tomar essa decisão que vai mudar a minha vida. Então, se eu tô disposta, eu vou abrir mão. E aí, eu comuniquei meu chefe que eu ia fazer isso, que eu ia tomar essa decisão. O meu chefe direto era uma pessoa extremamente maravilhosa, que super me apoiava. E eu mostrei pra ele quanto que eu tava ganhando na Mary Kay. Ele falou: minha filha, vai na fé, Deus te abençoe e vai fazer esse negócio. Mas teve uma outra pessoa que era superior a mim, que falou que se eu largar a aeronáutica, eu iria passar fome. E foi, assim, uma coisa muito triste de se ouvir, mas eu ignorei e falei que eu era a dona do meu destino e eu ia fazer a diferença nesse negócio. E assim eu fiz, tomei a decisão de ser exclusiva Mary Kay. Mas eu enfrentei alguns desafios, por exemplo, na época que eu decidi ser exclusiva Mary Kay, o Brasil estava passando por uma crise horrível, várias empresas fechando, e eu lá, linda e bela, pedindo para sair da aeronáutica, né? Realmente fui intitulada de maluca, mas eu estava muito consciente da minha decisão. Depois passamos por uma greve de correios, né? De entrega de caixas,
Então foi um pouco desafiador, mas a Mary Kay fez de tudo para ajudar a gente, passamos por cima aí desse desafio. Outro desafio que eu enfrentei foram empresas que começaram a surgir no Brasil e que começaram a querer puxar as nossas consultoras para a empresa deles, o que eu acho uma postura muito feia, que a gente chama de pescar no aquário, né? Então, as outras empresas sabem que as consultoras da Mary Kay são competentes, que as diretoras são diretoras que realmente são excelentes no que fazem, e eles querem pegar pessoas prontas, né? Então, a gente recebeu esse ataque dessas outras empresas roubando os nossos consultores e, infelizmente, algumas se foram, tanto consultoras como diretoras, mas quem realmente ama a Mary Kay continua aqui dessa empresa maravilhosa e não se arrepende. E o que eu percebi foi que essas pessoas que acabaram saindo iludidas de ganhos fáceis, né, de reconhecimentos aí que elas não receberam até hoje, foram que elas acabaram desistindo dessas outras empresas e continuam migrando para outras empresas e esse ciclo nunca para. Então, o que a gente precisa trabalhar é a nossa alta performance. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida e no nosso trabalho. Então, todas as minhas amigas que continuaram em Mary Kay se dedicando, fazendo o seu melhor, continuam aí tendo as conquistas incríveis que nossa empresa oferece, como o carro, as viagens, as joias e os bônus maravilhosos, tá? Passamos também uma das crises mais sérias que já tivemos em todo o mundo, que foi a pandemia. Então, foi um momento, assim, que foi muito desesperador e não só na Mary Kay, todo mundo pensou sobre isso, muitas empresas quebraram, empresas famosas faliram e é claro que passou na nossa cabeça de que a Mary Kay poderia quebrar. Mas, gente, a Mary Kay é uma empresa muito inteligente, uma empresa bilionária, uma empresa, né, que já tem mais de 60 anos aí de consistência e que com certeza iria passar por cima dessa crise. Teve diversas ideias para ajudar a gente nesse período. A gente foi muito acolhida. Realmente foi uma demonstração de que essa empresa é muito competente no gerenciamento de crises. Então, a gente teve várias estratégias, tanto da empresa quanto as próprias diretoras se uniram para pensar. E daí veio a ferramenta Skin Analyzer, que é o nosso aplicativo de análise de pele, onde a gente pode fazer as sessões online. Veio também o uso da ferramenta de Zoom, Google Meet para dar os nossos treinamentos. Veio também a aula de maquiagem virtual e que hoje nos ajudam super no nosso negócio e tornar o nosso negócio híbrido. Então, por exemplo, antes eu só dava reunião presencial, hoje eu dou reunião online. Então, adaptações que nós fizemos na época da pandemia perduraram aí durante o pós-pandemia e vieram também para ajudar o nosso negócio. Então, foi mais um período que a gente conseguiu vencer aí de cabeça erguida, porque realmente afetou muitos os negócios e também a nossa mentalidade. É por isso que é tão importante a gente fortalecer, né, a nossa inteligência emocional. Graças a Deus, nisso a Mary Kay não deixa a desejar em nada. Nós temos vários treinamentos relacionados a isso. Eu me sinto muito preparada e também amparada nesse quesito de lidar com crises e qualquer desafios que possam surgir. Então, nesse quesito, a Mary Kay tira de letra. Agora eu vou compartilhar com vocês como que a Mary Kay começou a mudar minha vida. Porque antes, meu objetivo era apenas pagar as minhas dívidas. E depois, começou a realizar os meus sonhos. Então, eu comecei com muito medo, como eu falei com vocês, mas fui com medo mesmo, fazendo as demonstrações, seguindo a orientação da minha iniciadora. Comecei a estudar os produtos, me empenhar, porque eu sabia que se eu conhecesse mais os produtos, eu com certeza teria muito mais credibilidade ao falar deles. Quanto mais eu aprendia, mais eu vendia. Então, é muito importante a gente estar ali em constante aprendizado. E nesse caminho, eu recebi o convite da minha diretora para participar de um evento onde seria falado sobre a carreira Mary Kay. Eu teria a oportunidade de conhecer o carro rosa pessoalmente, porque na época eu nunca nem tinha visto um carro. Hoje somos mais de 1000 carros cor-de-rosa no Brasil, então é muito mais provável que você que está assistindo já tenha visto um carro rosa, uma diretora super maravilhosa dirigindo. E eu fiquei interessada em conhecer um pouco mais, em me dedicar mais, mas eu ainda estava com a minha dívida e mesmo assim eu decidi ir, parcelei a passagem aérea em milhares de vezes, a inscrição no evento também e a hospedagem, mas eu fui porque eu sabia que seria um investimento para que eu pudesse crescer e desenvolver ainda mais o negócio. Nesse evento, eu descobri a carreira Mary Kay, entendi que se eu começasse a oferecer oportunidade para outras pessoas, seria mais uma forma de ganho e seria mais uma forma de enriquecer a vida de outras pessoas, porque eu tinha já entendido que a Mary Kay já estava me ajudando a quitar as minhas dívidas com as vendas e eu poderia ajudar outras pessoas a fazer
fazer a mesma coisa, porque até então eu queria ser a única do bairro que vendia Mary Kay, não tinha esse entendimento da multiplicação, né, de que outras pessoas poderiam fazer a mesma coisa, porque cada um tem seu ciclo de amizade e o Brasil é muito grande, né, a população aí enorme, então nunca vai faltar, né, pessoas pra gente demonstrar os produtos. Cada pessoa que eu atendi, eu pedia no mínimo 3 indicações, porque o meu objetivo era fazer o meu negócio girar. E eu não conhecia tanta gente assim. Fui muito nova, né, para o quartel, para outro estado, tinha perdido o vínculo com várias pessoas. Então, o meu objetivo era apresentar até para pessoas que eu não conhecia, que viriam de indicação das pessoas que eu tinha ali mais próximas a mim. E meu objetivo era fazer no mínimo 10 demonstrações de cuidados com a pele por semana, porque assim eu tinha aprendido com a minha nacional na época. E foi isso que eu fiz. Então eu usava meus horários de almoço, intervalos da faculdade. Então às vezes eu ia pro banheiro da faculdade fazer demonstração, e nisso que as pessoas viam eu fazendo a demonstração, perguntavam se eu vendia Mary Kay, eu acabava vendendo outros produtos por estar ali em movimento. E também tirava alguns períodos no final de semana para fazer as demonstrações. Até porque assim, eu já tinha faculdade, já tinha outro trabalho, então seria necessário me dedicar mais um pouquinho para atingir o objetivo que eu tinha, que era quitar a minha dívida de 30 mil, né, que eu tinha feito com obra dentro de um ano. Então eu tomei essa decisão, fui bem firme, então assim, tive que recusar viagem, né, de família, festinhas e outras coisas assim que iriam tirar do meu foco. E no início muita gente não entendeu, muita gente me criticou, porque eu estava ficando ausente, mas ninguém ia pagar minha dívida por mim, né? Então eu realmente tomei essa decisão de me dedicar enquanto eu podia para poder liquidar as minhas dívidas. Então aconteceu algo maravilhoso. Dentro de um ano de empresa eu consegui quitar as minhas dívidas. E como que eu fiz isso? Conciliei as vendas com a carreira. Então todas as vezes que eu fazia sessão, demonstração, eu oferecia para a pessoa trabalhar comigo na empresa. Eu não tinha tantas conquistas assim, não tinha carro rosa, não tinha viagens internacionais, não tinha um bônus maravilhoso, mas eu tinha muita vontade de vencer e fazer as pessoas que estavam, né, fazendo parte da minha equipe vencer também, junto comigo. Então, tudo que eu sabia, eu ensinava para aquela pessoa, né, sobre vendas, sobre produtos, e fiquei fazendo aí diversos treinamentos. Então, às vezes eu saía de plantão 24 horas e ia na casa de uma amiga fazer um treinamento com ela, multiplicar. Às vezes eu ia até para outra cidade, porque eu já tinha entendido, né, que eu precisava expandir o meu negócio se eu realmente quisesse ter um resultado rápido, e fazendo dessa forma, né, sempre focando nas sessões de beleza, porque eu sabia que quando as pessoas sentissem os produtos na pele, realmente elas ficariam impactadas. Então, assim, gente, eu uso Mary Kay há 10 anos e olha essa pele maravilhosa, né? Então, realmente são produtos de qualidade e o nosso foco principal é o nosso cliente, porque nós temos lançamentos a cada 2 meses, investimos muito em tecnologia, nossos produtos são incríveis. E agora a gente também tem dermocosméticos, né, que são cosméticos com benefícios dermatológicos. Então, realmente é uma empresa que está sempre fazendo de tudo para que a gente traga novidades para os clientes e também a moda vigente, né? Ela está sempre ali procurando estar, como eu posso dizer, trabalhando com produtos em alta. Então, isso trouxe muita segurança para mim, porque eu sempre tinha um motivo para estar encontrando as minhas clientes, e como os produtos eram de excelente qualidade, me ajudou também a trabalhar na reposição. Então, as minhas clientes não me abandonaram, eram super fiéis aos produtos de cuidados com a pele e maquiagem. Agora eu vou falar com vocês um pouco sobre os reconhecimentos que eu conquistei na Mary Kay. Eu coloquei até uma colinha aqui para me lembrar, porque são muitas conquistas e realmente, assim, eu me sinto muito feliz, porque era principalmente isso que eu buscava, reconhecimento. Então, às vezes, você até ganha bem, tá satisfeita com o seu trabalho financeiramente, mas na questão de reconhecimento, você ainda sente que falta algo. E era exatamente assim que eu me sentia. Então, esse foi um dos motivos chave para eu poder realmente abrir mão da aeronáutica. E eu vou explicar para vocês o porquê. Então, no meu primeiro ano de Mary Kay, eu consegui quitar a minha dívida, consegui comprar um notebook para eu trabalhar melhor e também fiz uma viagem para Gramado no final do ano, né, com tudo pago direitinho, com as vendas da Mary Kay, e fiz todos os passeios maravilhosos que tem lá do Natal Luz. E quem já foi para Gramado sabe que não é uma viagem barata. Então, além de quitar as minhas dívidas, eu já estava fazendo aí a minha primeira viagem dos sonhos, né? Recebendo aí, foi feita com as vendas de Mary Kay. E nesse mesmo ano, eu conquistei a corte de vendas pessoais como diretora, porque em dezembro eu já tinha virado uma diretora, então
foi como diretora que eu conquistei. E o que é essa corte de venda? Quando a consultora ou diretora vende 50 mil pontos no ano, que equivale a mais ou menos a 90 mil reais em produtos. Então, eu sempre vendi muito bem até hoje. O prêmio dessa corte foi uma joia, foi a minha primeira joia, que foi um colar e uma pulseira de pérola de água doce. E eu fiquei maravilhada, porque eu nunca tinha ganhado uma joia. Então, minha primeira joia foi a Mary Kay que me deu, por eu ter apenas feito o meu trabalho com excelência. Então, isso me impactou muito. E aí, eu fui no seminário, já desfilando no palco. E o seminário é o encontro de todas as consultoras e diretoras do Brasil, um evento anual que acontece em São Paulo. E eu desfilei no palco, ganhei faixa, ganhei joia, participei de um jantar da realeza. Então, assim, foi muito mágico poder viver algo totalmente diferente que eu não estava acostumado. Então, parecia que eu estava no palco da Miss Brasil. E aí, depois que eu virei diretora, a Mary Kay, já era janeiro, assim, a Mary Kay anunciou que teria uma viagem para conhecer a sede de Dallas, a sede da Mary Kay que fica em Dallas. E aquilo ardeu no meu coração de uma forma, porque assim, eu nunca tinha viajado para o exterior, muito menos viagens nacionais. E seria uma oportunidade de ir com tudo pago, de conhecer a sede, porque assim, eu sempre via a placa das diretoras lá em frente à sede da Mary Kay, que tem uma placa bem grandona escrito Mary Kay, e eu ficava me imaginando conhecendo aquele lugar. E é também uma oportunidade de conhecer um país diferente. Então eu falei, eu vou conquistar essa viagem. E eu trabalhei incansavelmente e eu ainda estava na aeronáutica nessa época. Então vocês imaginam como eu realmente trabalhei. E aí, assim que você vira diretora, você também já entra automaticamente na meta para conquistar o carro rosa. Então, eram duas metas que eu tinha, carro rosa e viagem. Eu foquei na viagem e, naturalmente, entrei na meta do carro rosa. E hoje, não é mais o carro que a empresa dá, porque antes você usava o carro por 3 anos, a empresa pagava o IPVA e o seguro, e você tinha que devolver o carro depois que acabasse esse período, mas ao mesmo tempo você poderia requalificar e pegar novamente o carro. E também tinha a opção do dinheiro. Hoje só tem a opção do dinheiro, que é onde a diretora que fecha a meta do carro ganha aí um bônus de mais de 100 mil para poder escolher o carro que ela vai querer desfilar e plotar ou pintar de rosa. Então, assim, o carro é nosso, gente, porque é a gente que compra. Eu consegui, eram 40 vagas, gente, e eu consegui conquistar a última vaga, porque eu falava assim para Deus, Deus, eu quero conquistar essa viagem, nem que seja a última vaga. E a oração foi atendida perfeitamente. Então, a gente tem que saber pedir, porque eu poderia correr um sério risco, né? Conquistei a viagem para Dallas e foi realmente um sonho, gente. Foi maravilhoso conhecer a sede, conhecer a sala que a senhora Mary Kay trabalhou e projetou essa empresa maravilhosa. Então, assim, a gente foi no outlet fazer compras. Gente, foi um sonho. Eu fui até no mercado lá dos Estados Unidos, que é totalmente diferente aqui do Brasil. A gente participou do seminário lá em Dallas. E aí, quando eu voltei, eu já estava para fechar a meta do carro, porque eram os 6 primeiros meses que eu poderia fechar a meta. E com 5 meses de diretora, eu fechei a meta do carro rosa. E eu fiquei muito feliz, porque em apenas 1 ano e meio de empresa, a minha vida mudou. Mas foi porque realmente, gente, eu me dediquei muito, mas muito mesmo. E hoje eu identifico que o principal erro das pessoas é justamente entrar na Mary Kay, levar como se fosse um negócio de revistinha e não se dedicar quanto deveria. Isso é um desperdício de tempo. Se você está investindo o seu dinheiro, que você faça dessa oportunidade a melhor possível, que você realmente busque conhecer todos os reconhecimentos que você pode conquistar, que você busque todas as oportunidades que essa empresa tem para você. E aí no mesmo ano tinha também uma meta para conquistar uma viagem para um resort em Porto de Galinhas e eu também conquistei. E no mesmo ano também tinha uma meta para conquistar uma viagem internacional com acompanhante para Los Angeles e eu também conquistei. Ou seja, meu primeiro ano de diretorado foi de muitas conquistas e eu pude experimentar algo que eu nunca vivi em toda a minha vida. Imagina, a menina da comunidade, que não viajava nem para outro estado, de repente estava conhecendo o mundo, estava indo para resort, estava conquistando o carro rosa e tendo um bônus maravilhoso. Então, no meu primeiro mês de diretora, eu já estava ganhando o mesmo salário que eu recebia na aeronáutica. Então, eu fiquei maravilhada, porque assim, na aeronáutica, é um concurso muito sério, você disputa com muitas pessoas, é muito desafiador. E muitas pessoas ficam tentando por anos. E na Mary Kay, você se cadastra
cadastra, se você se dedicar, você vira diretor e você consegue ter aí essa mesma bonificação. De início já foi muito impactante para mim, foi o que me motivou a começar a pensar em ser exclusiva Mary Kay. E agora eu quero falar com vocês sobre as coisas que eu mais amo na Mary Kay. Primeiro, eu já acabei de falar que são os reconhecimentos. Então, assim, eu sou muito movida a reconhecimentos. Então, todas essas viagens e joias e bonificações que eu comentei com vocês, todo ano a gente pode conquistar. Então, todo ano eu trabalho, né, com muita dedicação para realmente ter essas conquistas. Porque se eu posso conquistar, por que não, né? Então, realmente coloquei no meu coração que eu iria conquistar todos os reconhecimentos, tá? Outra coisa que eu amo na Mary Kay é poder ajudar pessoas. Porque às vezes eu vou na casa de uma pessoa fazer uma sessão de beleza, uma aula de automaquiagem, e aquela pessoa tava triste, tava para baixo, e de repente ela se vê no espelho totalmente transformada e a gente já vê aquele sorriso no rosto. Muitas pessoas até se emocionam, né? Porque realmente nunca tiveram oportunidade de se enxergar de outra forma e a gente oferece essa transformação aí sem custo nenhum. Então, a nossa sessão de beleza é um presente. Então, as pessoas têm a oportunidade de experimentar gratuitamente e se sentirem mais bonitas, mais poderosas e com a autoestima elevada. Outra coisa que eu amo na Mary Kay é poder fazer os meus horários, coisa que antes eu não tinha, né? Eu tinha que seguir uma carga horária de trabalho no quartel, muitas vezes também tirar plantão 24 horas e muitas vezes trabalhar feriado, final de semana. Então, na Mary Kay eu decido se eu vou trabalhar final de semana, se quantas horas por dia eu vou trabalhar, porque o que eu vou receber de bonificação é equivalente à minha dedicação. É uma empresa totalmente meritocrata. Se você trabalhar pouco, você vai receber pouco. Trabalhar mediano, você vai receber mediano. Se você trabalhar muito, você vai ter um bônus extraordinário. Essa flexibilidade que a empresa também proporciona é muito boa, porque, por exemplo, se você é mãe e tem um horário que você está com seus filhos, você pode se dedicar a eles, dar uma atenção exclusiva. Colocou eles na escola, na creche, você já pode aí fazer as suas demonstrações, estudar o teu negócio, fazer ligações de agendamento, fazer ligações de reposição, de acompanhamento de cliente. Então você vai fazer o seu horário. Por exemplo, eu consigo malhar, já fiz a minha faculdade, né, enquanto conciliava com Mary Kay. Posso realmente fazer os meus horários. O dia que eu quero acordar mais tarde, eu trabalho também até mais tarde. No dia que eu acordo mais cedo, eu consigo aí fazer meu horário bonitinho, mas o meu objetivo sempre é ter 8 horas de trabalho normal, igual eu tinha no quartel, e as demais horas eu fico aí tranquila para fazer o que eu quero. Mas muitas vezes eu trabalhei apenas 6 horas. E tá tudo bem, era o que eu estava propondo para mim, mas eram as 6 horas com a máxima dedicação. Então, essa flexibilidade também me chamou muita atenção e essa questão de eu ser a minha própria chefe. Mas a gente não pode confundir essa liberdade com fazer o negócio de qualquer maneira, de não ter horário para nada, de não estabelecer um ritmo de trabalho, de não ter uma disciplina, uma meta. Isso é muito importante, tá? Então, quando eu comecei a pensar em sair da aeronáutica, eu já estava plantando no meu coração esse entendimento de que eu teria que continuar a ter uma rotina, que eu teria que ser altamente disciplinada, porque poderiam vir muitos sabotadores, tipo, eu posso ficar dormindo até mais tarde porque eu não tenho quartel, não tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Hoje eu tô triste, tô chateada, tô cansada, não tô afim de trabalhar. São coisas que às vezes a gente fica deixando entrar na nossa mente e vão nos sabotando, e quando você vai ver, você não tá trabalhando, você não tá fazendo nada, tá vivendo para arrumar casa, para apenas cuidar dos filhos e esqueceu do seu compromisso com o seu trabalho, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso e levar realmente Mary Kay como se fosse um trabalho. E para finalizar esse vídeo, eu vou compartilhar como é que tá a minha vida hoje com vocês, né? Então, quando eu comecei na Mary Kay, eu morava ainda numa casa da Vila Militar e depois eu saí dessa casa, até porque eu não estava mais na aeronáutica, e fui morar num apartamento, um apartamento simples, né, que eu podia na época pagar, porque eu estava solteira. Era só eu e Deus, e também ajudando a minha família num período aí também difícil que eles estavam passando. Mas a minha primeira casa foi uma casa assim que eu precisei fazer várias reformas, que foi inclusive o motivo de ter entrado na Mary Kay. Então era uma casa que às vezes eu tinha vergonha de receber as pessoas, mas mesmo assim eu não deixava de fazer as minhas sessões. Ainda tinha aquele sofazinho que todo mundo tem, né, parcelado no carnê várias vezes, mas eu sabia que com o tempo a minha vida ia mudar. Então eu fui trocando os móveis da minha casa. Teve uma época que eu comprei todos os meus móveis à vista na Rio Decor. Meu sonho era ter os móveis da Rio Decor, gente. Rio Decor, me nota! Então eu comecei a mobiliar a minha casa do jeito que eu queria e muitas coisas foram mudando, né? Fui ajudando meus pais a quitarem as dívidas deles. Então foi um negócio que não apenas me ajudou e ajudou
também a minha família. Até hoje eu ajudo a minha família financeiramente através de Mary Kay. Hoje eu moro num apartamento que eu sempre quis morar, assim, do jeitinho que eu planejei, do jeitinho que eu botei no meu cartaz de metas. Foi consequência desse trabalho consistente, né, de realmente me dedicar. Eu sabia que se eu me dedicasse aí intensamente, meus primeiros 3 anos de Mary Kay, com certeza eu iria colher a vida que eu tenho hoje, porque eu construí uma equipe consistente, né, formei outras diretoras, né, bem diretora de carro rosa. Eu também vi as minhas diretoras conquistarem, também vi minhas consultoras mudarem de vida. E isso é muito importante para mim. E também não tem graça a gente conquistar sozinha, né? A gente tem que replicar isso. Conquistei 3 carros cor-de-rosa na Mary Kay, então eu dirijo uma Tracker Turbo 2.0 com teto solar, que era meu sonho também, gente. Então, a Mary Kay foi realizando todos os meus sonhos. Paguei um casamento de princesa, com todos os detalhes, né, que eu queria, também com o bônus de Mary Kay. Hoje, financeiramente, como eu falei, continuo ajudando os meus pais, pago o aluguel deles, pago a faculdade da minha irmã e os cuidados médicos que eles precisam. Já conheci vários países no mundo, inclusive semana que vem estou embarcando para a Grécia com tudo pago pela Mary Kay, vai ser a minha segunda lua de mel. Então, assim, fiz várias viagens internacionais, né, porque todo ano você pode conquistar várias viagens nacionais. Então, por exemplo, ano passado a gente foi pro Costão do Santinho também, que foi a convenção das diretoras. Então, sempre, todo ano tem uma viagem nacional e outra internacional, tá? E no ano que foi a pandemia, eles converteram o valor da viagem das diretoras tops em bônus. Então, a diretora ganha na faixa de 35 mil a 40 mil reais quando ela não pode ir para a viagem, por exemplo, engravidou, ou tá com bebê recém-nascido, ou tá com problema de saúde, ou tem alguma coisa típica assim acontecendo no mundo. É uma empresa que realmente está sempre disposta a reconhecer a gente. Fora o bônus, né? Um bônus maravilhoso. Então, uma diretora nova ganha aí de 3 a 5 mil reais de bônus. Uma diretora estabelecida, né, de 5 mil até 10 mil de bônus, né, se ela tiver o carro cor-de-rosa. E uma diretora com um time top, né, com vários diretores formados, pode ganhar até 30 mil reais de bônus mensais. Então, isso também foi algo que me atraiu, porque eu queria muito ter ganhos ilimitados e através realmente da minha dedicação, da minha competência, eu consegui ganhar o que muitas pessoas não ganham, né? E hoje eu ganho como se eu tivesse doutorado, como se eu falasse várias línguas, como eu tivesse feito um concurso, né, super concorrido e trabalhando com o que eu gosto, que é beleza e enriquecendo a vida das pessoas. Então, não tem preço você poder ganhar bem e poder se sentir muito feliz com o que você faz. Claro, vai ter desafio como todos os outros. Mary Kay não é conto de fadas e nem fantástico mundo de Bob. Você realmente tem que trabalhar e se dedicar para alcançar esses ganhos, mas vale super a pena. É um trabalho que compensa, que traz retorno, que a gente fica feliz, que a gente se dedica, mas vê dando resultado, e isso faz toda a diferença. Então, hoje a minha vida foi totalmente transformada por esse negócio e isso se estendeu a toda a minha família, se estendeu também ao meu marido, que ele também pode usufruir disso tudo. E o mais importante, a Mary Kay também pode te trazer uma estabilidade, porque quando você chega no nível de diretora nacional, você pode se aposentar pela empresa. Para quem fica muito apegado à estabilidade, saiba que aqui também tem um plano, um futuro glorioso para você, um futuro extraordinário. Então, essa é a minha história, Mary Kay, que eu tentei resumir, né, gente? São 10 anos, mas eu espero que de alguma forma te impacte, que realmente te inspire a tomar uma decisão de sucesso, uma decisão de coragem, a começar o teu negócio, porque o nosso investimento é baixíssimo, muito, muito, muito mais barato do que realmente abrir uma loja ou abrir uma franquia. Através desse negócio, você pode começar com pouco, né, e terminar milionária. Então, muito sucesso! Não deixem de me seguir aqui no canal, porque tem várias dicas para quem está começando e também para quem já está estabelecida. Me sigam também no Instagram, porque lá tem toda a minha história também, meu dia a dia. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande e fiquem com Deus.